Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e hoje estudaremos razão e proporção. Nós já vimos esse conteúdo na nossa aula anterior, mas precisamos ver mais uma vez, pois você precisa saber bem melhor o conteúdo. Veremos hoje algumas questões relacionadas à razão e proporção que caíram no Enem e você tem que estar afiado para essas questões. Vamos à nossa aula de hoje. Vamos relembrar o que é uma razão e o que é uma proporção. A razão, entre dois números, nós sabemos que é o quociente de A por B. Ou seja, o resultado da divisão de A por B é chamado de razão. A representação de uma razão feita da forma mais usual, nós temos aí a fração, que você pode acompanhar na tela. Se A é o numerador, B é o denominador. E nós podemos ver no exemplo aí os números 20 e 5, onde 20 é o numerador, 5 é o denominador e a sua razão, que é o resultado da divisão, vai ser igual a 4. E quando nós temos duas razões que elas têm o mesmo resultado, nós chamamos ela de proporção. Assim, se a razão entre A e B é igual à razão entre os números C e D, ela é uma proporção. Nesse caso, A está para B, assim como C está para D. Você tem que ficar sabendo bastante disso na hora de resolver. Vamos a uma primeira questão. Essa questão está no seu livro do segundo ano do Aprova Enem. Está na página 27, questão número 4. Vamos lá. Uma fábrica de brinquedos tem como política doar no final do ano 4% do seu excedente de produção a ONG educacionais. Considera-se excedente de produção o que é produzido acima da meta anual. No primeiro ano da campanha, a meta de produção era de 380 mil brinquedos e foram produzidos 402 mil. No segundo ano, o excedente de produção ultrapassou em 25% o do ano anterior. O aumento na quantidade de brinquedos doados às ONGs no segundo ano, e temos aí as alternativas, pode ter sido menor que 100 brinquedos, estava entre 100 e 200, entre 200 e 250, estava entre 250 e 300 ou foi maior que 300. Vamos resolver essa questão. Vamos lá. No primeiro ano, o excedente é dado pela subtração do total produzido pela meta estipulada. Eu sei que você lembra qual é a meta, 380 mil. E o excedente, nós sabemos aí que foi produzido 402 mil brinquedos. Então, o excedente da produção foi 22 mil brinquedos. Agora, nós vamos calcular quanto é 4% desse excedente, que foi a quantidade doada. Vamos lá ao cálculo. 4% de 22 mil. Nós temos aí 4 sobre 100 vezes 22 mil. Já expliquei para vocês em aulas anteriores que porcentagem sempre temos que fazer sobre 100, ok? Para achar a taxa percentual. Cortando os dois zeros aí, tanto do 22 mil quanto do 100, nós conseguimos fazer um cálculo de forma mais rápida. Fica 4 vezes 220, como você pode ver, igual a 880 brinquedos. Vamos lá. No segundo ano, o excedente de produção ultrapassou em 25% a quantidade do ano anterior. Logo, nós sabemos que a doação também excedeu nos mesmos 25%, ok? Então, eu tenho que calcular o quê? 25% de 880. Vamos calcular. 25% de 880 brinquedos fica da seguinte maneira. Novamente, 25 sobre 100 vezes 880, temos o seguinte cálculo. 25 sobre 100 pode ser representado por 1/4. A quarta parte de 100 é 25, ok? Vezes 880, nós temos aí 220 brinquedos.
Logo, 220 está entre 200 e 250. A alternativa correta é letra C. Vamos a uma próxima questão. Questão 160, prova azul do segundo dia, Enem 2020. Essa é uma questão proposta para você tentar resolver questões similares ou refaça essa procurando na internet. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina a cada 100 km rodados. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem da ida, deverá considerar combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino. Já observando aí, nós temos então que ele vai reabastecer e vai rodar 80 km até o destino, mais 200 km dentro do seu destino. Vai passear, né? Vamos ver o que a questão pede. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento e temos as alternativas aí em litros, tá bom? Vamos resolver essa questão. A questão nos diz que a moto consome 5 litros a cada 100 km. Em um breve cálculo, você aí mesmo pode perceber que a moto faz 20 km com litro. Já no enunciado da questão, muitos podem ter percebido isso. Vamos lá. Temos aí uma reta que está representando a distância. Nós sabemos aí onde está o posto Estrela. E se a distância total é 500 km, que 420 foi o que ele percorreu antes de chegar no posto, mais os 80 km após até chegar ao destino final. A partir disso, a gente pode calcular. Vamos lá. Em 420 km, qual será o consumo? Temos aí uma regra de 3, uma proporção, onde 20 km está para 1 litro, assim como 420 km está para X litros. Nós multiplicamos de forma cruzada e conseguimos obter a resposta. Temos então 20 vezes X igual a 420 vezes 1. Nesse caso, é só dividir o 420 por 20, que chegamos a 21 litros. Então, o consumo até chegar ao posto Estrela foi de 21 litros. Se você pensar um pouco comigo, se o tanque tem capacidade para 22 litros, então restou somente 1 litro quando ele chegou no posto Estrela. Vamos lá. Agora vamos saber o consumo nesses 80 quilômetros. Também de forma proporcional, vamos calcular da mesma maneira da forma anterior. Multiplicando de forma cruzada, nós temos 20x vezes 80, que vai ser 4 litros. Então, do posto Estrela até o destino, 4 litros de gasolina. Mas ainda tem os 200 quilômetros que ele irá percorrer no destino dele. Continuando a questão, o consumo do destino nós temos aí, mesma proporção agora com 200 quilômetros. Multiplicando cruzado, vai ficar da seguinte maneira e o resultado é 10 litros, porque nós temos 20 vezes x, 200 vezes 1. Então, 20x igual a 200 km, é só passar dividindo 200 por 20 que nós obtemos o resultado 10 litros. Continuando,
Para chegar na cidade e ficar e voltar para o posto Estrela, ele precisa então 4 litros para chegar na cidade, 10 litros para percorrer e mais 4 litros para voltar para o posto. Então, o mínimo seria 18 litros. Tem uma alternativa que está com essa resposta. Muitos poderiam marcar já a resposta que está 18 litros. Só que nós temos que entender que ele ainda tinha 1 litro na reserva, porque ele não consumiu. Então eu tenho que subtrair. Logo, a resposta é 17 litros que ele tem que reabastecer, o mínimo. Resposta correta é a alternativa C. Vamos a outra questão. Questão 145, prova azul do segundo dia do Enem 2022. Também uma questão proposta. O pacote básico de um jogo para smartphone que é vendido a R$ 50 contém 2.000 gemas e 100.000 moedas de ouro, que são itens utilizáveis nesse jogo. A empresa que comercializa esse jogo decidiu criar um pacote especial que será vendido a R$ 100 e que se diferenciará do pacote básico por apresentar maiores quantidades de gemas e moedas de ouro. Para estimular as vendas desse novo pacote, a empresa decidiu inserir nele 6.000 gemas a mais em relação ao que o cliente teria se optasse por comprar com a mesma quantia 2 pacotes básicos. A quantidade de moedas de ouro que a empresa deverá inserir ao pacote especial para que seja mantida a mesma proporção existente entre a quantidade de gemas e de moedas de ouro contidas no pacote básico é... Observe que a questão ela já fala exatamente sobre proporção. Então, temos que ir direto ao ponto. Vamos lá. Está aí o pacote básico. Ele custa R$ 50, 2.000 gemas e 100.000 moedas de ouro. O pacote especial é o dobro do preço, é o dobro de gemas, só que com 6.000 a mais, e o dobro de moedas de ouro. Aí fica a pergunta, quantas moedas de ouro deveria ser para que houvesse uma proporção entre gemas e moedas de ouro do pacote básico para o pacote especial? Vamos ao cálculo. Isso aí é mais uma análise. O preço do pacote especial é o dobro do básico. Assim, seguindo a proporção, deveria ter o dobro de gemas e de moedas de ouro. Porém, a empresa decidiu colocar 6.000 gemas a mais que o esperado. Isso foi o que nós vimos no enunciado. No pacote básico, a proporção de moedas de ouro e gemas é que há 50 vezes mais moedas. Observe lá acima. Temos 2.000 gemas e 100.000 moedas de ouro, 50 vezes mais. Ok? Então, logo deveriam ter 500.000 moedas de ouro. Na criação do pacote especial, a empresa deveria inserir um total de 10.000 menos 2.000 igual a 8.000 gemas e 500.000 menos 100.000 igual a 400.000 moedas. Então, nós podemos ver aí que deveria ser 8.000 gemas ao invés de 10 e deveria ser 400.000 moedas. Só que a questão ela só pediu das moedas. Então, nós temos que a alternativa correta é letra E, 400.000 moedas. Vamos para a última questão. Também do Enem, questão 139, prova azul do segundo dia. Um casal está reformando a cozinha da casa e decidiu comprar um refrigerador novo. Observando a planta da nova cozinha, desenhada na escala 1:50, notaram que o espaço destinado ao refrigerador tinha 3,8 centímetros de altura e 1,6 centímetros de largura. Eles sabem que os fabricantes de refrigeradores indicam que, para um bom funcionamento e fácil manejo na limpeza, esses eletrodomésticos devem ser colocados em espaços que permitam uma distância de, pelo menos, 10 centímetros de outros móveis ou paredes, tanto na parte superior quanto nas laterais. O casal comprou um refrigerador que caberia no local, a ele destinado na nova cozinha, seguindo as instruções do fabricante.
Esse refrigerador tem altura e larguras máximas em metro, respectivamente iguais a... E nós temos aí algumas medidas que são as alternativas desse refrigerador. O primeiro, altura, e o segundo, largura aí. Vamos responder essa questão. Sabendo que a escala é dada por... Nós temos aí, então, escala é igual a desenho sobre o tamanho real. E nós vimos que a escala é 1 por 50. Vamos lá, medida da altura real. Esse 1 sobre 50 é a escala. Nós sabemos que o 3,8 foi o espaço que o arquiteto deixou. E o x é o valor real que nós queremos saber. Vamos lá. Calculando de maneira cruzada novamente, 1 vezes x, 3,8 vezes 50. 1 vezes x é x. 3,8 vezes 50, nós sabemos que é 190 centímetros. Então, a medida real da altura desse refrigerador deve ser 1,90 m. Vamos lá. Como deve ficar 10 centímetros distante da parede, então ficará distante do teto 10 centímetros. Logo, 190 menos 10 é igual a 180 centímetros. Temos então 1,80 metros. Vamos à medida real da largura. Também da mesma maneira. A escala 1 sobre 50. E aí nós temos que a largura é 1,6 centímetros na escala. Agora queremos saber a largura real. 1x vezes 1,6 vezes 50 vai ser 80 centímetros. Também devemos desconsiderar os 10 centímetros, que tem que ficar longe das laterais. Só que são duas laterais, então vai ficar 20 centímetros. 80 menos 10 igual a 60 centímetros. Ou seja, passando para metros, nós temos 0,6 metros. Portanto, a alternativa correta é letra A. Agora que você já conhece razão e proporção 1, treine aí na sua casa. Muito obrigado pela sua participação na aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, reveja esse vídeo ou outros vídeos anteriores e aprenda juntamente conosco mais e mais sobre razão e proporção. Acesse as nossas plataformas e fique ligado no que vem de novo por aí. Muito obrigado e até a próxima!